Bem, olá, meu nome é Gabriel Camargo, eu sou médico cardiologista aqui do Rio de Janeiro, trabalho no Instituto Nacional de Cardiologia e na Casa de Saúde de São José, no departamento de radiologia, especificamente com ressonância e tomografia cardíaca. Esse vídeo é mais um vídeo de atualização do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aqui a gente vai discutir dois artigos publicados recentemente, um sobre tomografia e um sobre ressonância cardíaca. Bem, agora a gente vai falar sobre um artigo de ressonância magnética cardíaca, publicado recentemente no JACC, que é a revista do Colégio Americano de Cardiologia, e ele trata da avaliação da fibrose atrial esquerda e quantificação da fibrose atrial esquerda por ressonância magnética e a sua relação com o risco de eventos cerebrovasculares e cardiovasculares em pacientes com fibrilação atrial. Então a gente sabe que a fibrose atrial ela contribui para o desenvolvimento e progressão da fibrilação atrial. Ela é reconhecida, né, a associação entre a fibrose atrial e eventos maiores, AVC e desenvolvimento de insuficiência cardíaca nesses pacientes com FA. Todas essas informações derivadas de estudos que já utilizaram esse dado, ou seja, a quantificação da fibrose atrial esquerda feita na ressonância. E a relação temporal direta entre a extensão da fibrose atrial e a ocorrência de eventos ainda não foi demonstrada. Ou seja, a gente já tem estudos mostrando que em pacientes que tiveram eventos, se você for avaliar a percentual de fibrose atrial nesses pacientes, é sabido que esses pacientes terão uma quantidade de fibrose maior. Mas isso é feito para trás, ou seja, um estudo para frente, ou seja, detectar a fibrose atrial e acompanhar esses pacientes prospectivamente para ver quais vão desenvolver o evento e quando, isso ainda não foi feito e essa é a proposta desse estudo. É um estudo de coorte histórico, então é um estudo retrospectivo. O que ele fez foi linkar, né, unir aí três fontes de dado. Um é o registro AFib, que é um banco de dados de pacientes com fibrilação atrial acompanhados lá nesse centro de acompanhamento de arritmia lá em Utah, e juntou os dados desse registro com registros médicos de, enfim, consultas e eventos, né, internações, e dados de mortalidade também do estado. Esses pacientes com fibrilação atrial, eles tinham que ter a ressonância magnética cardíaca, onde a fibrose atrial esquerda tivesse sido quantificada e classificada segundo os critérios de Utah, que a gente vai ver mais à frente. E o estudo trabalhou em cima de um desfecho composto: AVC isquêmico, ataque isquêmico transitório, IAM, insuficiência cardíaca descompensada ou morte cardiovascular. E todos foram seguidos por até 5 anos depois do exame de ressonância, lembrando aqui que a gente está vendo da ressonância para frente, ou seja, ver quem vai fazer evento. Incluídos então pacientes maiores de idade, sem história prévia de ablação, e que morassem em Utah. Eles restringiram a pacientes que morassem nesse estado por conta da maior chance de todas as informações a respeito desses pacientes serem encontradas nas 3 fontes de dados que eles utilizaram. Eles faziam um exame de ressonância magnética em aparelhos de 1,5 Tesla ou de 3 Tesla. Era utilizada uma sequência de realce tardio tridimensional. Do ponto de vista do realce tardio, não tem muita diferença do que a gente faz em relação ao miocárdio do ventrículo esquerdo, que é a avaliação da fibrose do ventrículo esquerdo. Da mesma forma, a gente pode avaliar a fibrose atrial esquerda com alguma dificuldade por conta da espessura da parede e algumas outras que fogem aqui um pouco ao objetivo dessa nossa discussão. E, utilizando um software específico, eles quantificavam a fibrose no átrio em percentual, né, do átrio esquerdo. Então, só ilustrando aí como é que isso era feito, a gente pegava imagens de realce tardio, que são essas daqui, em cortes paralelos, onde o átrio era delineado, né? O endocárdio e o epicárdio do átrio ele era desenhado. O software automaticamente detectava os pontos mais intensos dessa imagem que passassem de um determinado limite como fibrose. Essa fibrose, esses cortes todos eram então empilhados, formando uma imagem tridimensional com as áreas de fibrose assinaladas, né? Isso era renderizado com uma imagem um pouco melhor resolução, e o que a gente tem é isso aqui. Em azul seria o átrio normal, e as áreas esbranquiçadas e esverdeadas são as áreas de fibrose. Aqui é um paciente com pouca fibrose, menos de 15%, pequenas áreas, e aqui um paciente com mais de 15% de fibrose, que a gente vê áreas bem maiores de fibrose no átrio, né? A gente vê aqui atrás as veias pulmonares. Outros dados eram coletados desses pacientes: idade, sexo, história familiar, história de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, história de AVC, dados que
tivessem relação com risco de sangramento, que fazem parte desse banco de dados desses pacientes com fibrilação atrial acompanhados nessa instituição. No total foram incluídos 1.228 pacientes, divididos aqui então já em categorias de fibrose, né, categorias de Utah. Na verdade, nada mais é do que em relação ao percentual de fibrose. O estágio 1 é aqueles que têm menos de 10% de fibrose, o estágio 2 são aqueles que têm 10 a 20% de fibrose, 3, 20 a 30% e 4, acima de 30%. Vou destacar aqui em relação ao estágio 4, primeiro, ele corresponde a apenas 5% da amostra, a maioria dos pacientes tem menos fibrose, menos do que 30% de fibrose. Nesse estágio aqui, a idade dos pacientes é maior e a prevalência de mulheres é maior, assim como o tipo de fibrilação atrial, a maioria dos pacientes, 76%, tem a sua forma persistente ou permanente, enquanto que nos outros grupos, mais da metade dos pacientes tem a forma paroxística de fibrilação atrial. No período de segmento, que teve uma mediana de 2,8 anos, ocorreram 202 eventos, sendo 62 AVCs ou ataques isquêmicos transitórios, 42 infartos, 154 insuficiência cardíacas descompensadas e 38 mortes cardiovasculares. Aqui a gente já começa a ver então as curvas de sobrevida divididas aí por categoria de Utah, como a gente viu ali naquela divisão. Esse aqui é o grupo com mais de 30% de fibrose, a gente vê que ele tem uma incidência do evento composto bem maior do que os outros grupos. Os outros grupos estão muito sobrepostos, sem muita diferenciação, mas o grupo do estágio 4, ele claramente tem uma incidência de eventos bem maior. Em relação ao percentual de fibrose visto de forma contínua e não em estágios, a gente vê que conforme a fibrose ela vai aumentando, principalmente a partir aqui dos 20%, a incidência de eventos vai aumentando, porém com intervalo de confiança que ainda ultrapassa aqui essa linha neutra. Portanto, há significância estatística para a tendência de aumento de eventos conforme a gente aumenta o percentual de fibrose do estágio 1 para o estágio 4, mas na análise multivariada isso não é observado, né? A significância estatística ela é borderline, 0,7. Olhando para os desfechos, especificamente cada um deles, aqueles que mostram diferença estatística de fato entre os grupos são o AVC e o ataque isquêmico transitório e insuficiência cardíaca, sendo que só o AVC e o ataque isquêmico transitório mantêm essa relação estatisticamente significativa entre os grupos no que diz respeito ao desfecho, a esse desfecho. Aqui as curvas de sobrevida, só ilustrando mais uma vez o que eu acabei de mostrar. AVC e ataque isquêmico transitório, o grupo 4 ele é bem diferente dos demais, algo que acontece nos pacientes com insuficiência cardíaca, mas que não se sustenta na análise multivariada, e infarto e mortalidade por todas as causas, essa a gente não vê realmente muita diferença entre os grupos. Aqui são os estágios. Portanto, comparando aí agora o menor estágio, né, o estágio 1 com o estágio 4, a gente observa um aumento de 67% no risco de desfecho composto e um aumento de quase 4 vezes no risco de ataque isquêmico transitório. Portanto, dentro já da discussão, o que esse estudo mostrou foi que a extensão da cardiomiopatia atrial, né, ou seja, a fibrose atrial, e não só o ritmo, parece ser o gatilho para eventos. A gente tem alguns estudos que compararam controle de ritmo versus controle de frequência e que a diferença de eventos entre os dois grupos não foi diferente, mesmo naqueles pacientes que mantiveram um ritmo sinusal, mostrando que não é só o ritmo que vai determinar a ocorrência de eventos futuros, talvez realmente o grau da cardiomiopatia atrial tenha um papel importante em relação a essa predição. E os autores, portanto, concluem que a extensão da fibrose atrial esquerda está associada à ocorrência futura de eventos cardiovasculares, especialmente o AVC e o ataque isquêmico transitório. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.